Voltamos aqui no Além da Notícia, estamos falando hoje sobre o futuro governo de Jair Bolsonaro, a montagem de sua equipe. Olha, até agora, se eu não me engano, vai que ele já tuitou agora há pouco, né? A gente não sabe. O presidente eleito já definiu 19 ministros. É só isso mesmo? Não teve nenhum tweet novo não, né? Até o momento só. A gente tem aqui os 19 ministros e a gente vai também falar sobre alguns deles aqui. Não dá para falar sobre todos eles, mas aqueles mais comentados. Eu acho que existem alguns que a aceitação foi pacífica, sem grandes comentários, mas teve aqueles que gerou ali uma certa ou euforia ou até uma certa rejeição ou questionamento. A gente vai falar sobre isso também. Mas agora, na volta desse bloco, eu gostaria de começar primeiro para nós falarmos sobre... São 4 militares que Bolsonaro até agora escolheu. Aqui nós temos o general Augusto Heleno, da Segurança Institucional. O Marcos Pontes pode ser considerado militar também, não é? O da Ciência e Tecnologia. Apesar de ser mais um acadêmico, não muito acadêmico, mais professor mesmo, mais ligado a essa área de saúde. General Fernando Azevedo e Silva, da Defesa, aquele que era o auxiliar do Toffoli, não é? Lá no Supremo. E temos também o general Carlos Alberto dos Santos Cruz, da Secretaria de Governo. O Bolsonaro exaltou o fato de ter até agora alguns militares, generais com ele e militares com ele, dizendo que isto dá também mais força a esse perfil técnico de pessoas que entendem do que farão. Como é que vocês veem isso também? E o Brasil está aceitando bem o fato de termos mais militares à frente do governo. Como é que vocês veem isso também? Bem, Ronaldo, eu acho que é muito importante salientar que o nosso país ele apresenta certas debilidades educacionais. E quando a gente está buscando formar quadros técnicos, inevitavelmente, um dos poucos nichos de excelência em formação estão nas Forças Armadas, né? Principalmente na área de engenharia, na área de planejamento. Então, dentro de formação, é difícil você encontrar alguns profissionais com essa excelência educacional formados no Brasil que não tenham passado pelas Forças Armadas. É óbvio que temos outros profissionais formados em outros países, mas isso dá uma notoriedade para as Forças Armadas. Desses 4 ministros, na verdade, a gente tem, de fato, como inovação, 2, que é da Secretaria de Governo e da Ciência e Tecnologia, porque os outros 2 cargos são tipicamente de militares, né? Tanto o Gabinete de Segurança Institucional quanto o Ministério da Defesa. Isso não quer dizer que tenha sido nos últimos anos, né? O ministro da Defesa nos últimos anos não tem sido, né? Nos últimos governos, inclusive a gente chegou a ter como ministro da Defesa membros do Partido Comunista, né? Então, assim, essa relação de esquerda e direita dentro das Forças Armadas é um assunto superado. A observação que você faz é muito curiosa mesmo. Um membro do Partido Comunista como chefe da defesa, era o Aldo Rebelo, né? Foi o Aldo Rebelo. Então, é um aspecto já superado dentro das Forças Armadas, o que ressalta ainda mais que o caráter da nomeação é técnica. Para o caso do Marcos Pontes para Ciência e Tecnologia, eu vejo com muitos bons olhos, né, dada a sua trajetória, né, tanto como acadêmico, pelo fato de ter sido o astronauta brasileiro, isso vai trazer muito desse interesse de investimento em tecnologia. Porém, tem um desenho institucional sendo colocado, que ainda não foi proposto, mas muito se tem falado, é de incluir dentro das responsabilidades do Ministério de Ciência e Tecnologia a educação superior. E o que me parece, num primeiro momento, bastante interessante, que seria de poder fomentar uma educação vinculada à produção de tecnologia, por outro lado, a gente fica um pouco receoso, e talvez seja um pouquinho do meu lado corporativista, como cientista político, né, de que a minha área, por exemplo, seria uma área colocada nesse governo como uma área secundária. O ensino superior estaria muito mais focado nas áreas de engenharia, né, no desenvolvimento técnico. Particularmente não acho tão interessante, mas eu tenho que dar cara a tapa de dizer que é coerente. O governo Bolsonaro vem colocando essa necessidade de querer gerar um desenvolvimento técnico, tecnológico para o país e gerar a formação dentro das universidades vinculadas a isso seria uma ideia coerente. Se o Naue não fizer questão de comentar sobre essa parte dos militares, eu já pularia, até a gente acelerar mais a análise de alguns ministros, para o Moro. Que, ao meu ver, o Moro trouxe uma credibilidade enorme ao governo do Bolsonaro, juntamente com toda a sua imagem e o homem que combate hoje a corrupção no Brasil, etc. e tal. E já foi uma das primeiras nomeações do Bolsonaro, que já ali, no começo, eu acredito também, já trouxe uma expectativa muito boa para o governo dele.
Fique à vontade, Naue. O comentário que ele fez sobre os militares me contempla completamente. Vou fazer só um adendo sobre o general Santos Cruz, que vem fazendo um excelente trabalho, né? Fez um excelente trabalho à frente da Secretaria Nacional de Segurança Pública, uma pessoa com perfil muito sério, muito técnico. Foi uma tacada de mestre do Bolsonaro trazer essa pessoa para dentro do governo. O problema é que a Secretaria de Governo é aquele lugar onde hoje você tem um ex-parlamentar, né? Agora ex-parlamentar, ele ainda tem o mandato, que faz esse papel, que dá as cartas, que faz a negociação. Então vai ser uma dinâmica muito nova e há um certo receio dele não conseguir levar adiante a negociação com os parlamentares. Isso aí é algo que a gente vai precisar aguardar para ver, mas a fama dele o precede, ele é uma pessoa realmente muito competente. E no tocante ao Sérgio Moro, ele era um juiz, ele ficou notabilizado pela Lava Jato, né? Vou colocar de lado quaisquer pontos que possam ser críticos ou não, mas hoje o Ministério da Justiça ele tem uma função que fica até um pouco esquecida, lamentavelmente, né? E aqui eu vou deixar um abraço para o meu amigo Carlos Henrique Barbosa, que é uma das pessoas que eu conheço que mais trabalhou nessa área, ainda trabalha, que é exatamente o de recuperação de ativos. A gente sabe que o Sérgio Moro ele tem uma inteligência fora do comum para executar esse tipo de iniciativa de combate à corrupção. E o Ministério da Justiça precisa ter um papel chave nesse tipo de iniciativa. É um ministério forte, é um ministério que, apesar de nos últimos anos ter perdido um pouco do seu protagonismo, precisa estar com alguém muito forte ali. Então eu tenho uma certa esperança de que nesse lado, nesse ponto do combate à corrupção, ele possa trazer medidas inovadoras, medidas que realmente vão conseguir aumentar o custo daquele agente político, daquele agente público, daquele agente privado entrar em esquemas que envolvam dinheiro espúrio, que envolvam negociações espúrias. Eu só espero que isso seja feito, claro, né, sempre como advogado que sou, como cientista político, respeitando direitos e garantias fundamentais, devido processo legal e todas essas outras circunstâncias. Mas acredito eu que foi uma tacada do Bolsonaro trazê-lo para dentro do governo, mas também onde fica o Supremo, por exemplo, que havia essa expectativa, Sérgio Moro irá para o Supremo, havia muita expectativa, né? Chegou a ser certeza. Eu acho que na política nada pode ser certeza. A gente nunca sabe como que vai ser o dia de amanhã, mas de certa forma também é um ponto de inflexão, porque hoje Sérgio Moro é indemissível. Se os dois entrarem em rota de colisão, qual a opinião que vai prevalecer? Isso é um ponto que também precisa ser levado em consideração. Agora, algo que a gente imagina que favorece a atuação de sucesso do Sérgio Moro junto ao Ministério da Segurança Pública e Justiça é o fato dos dois terem pensamentos muito semelhantes. Ou do Sérgio Moro se aproximar muito do pensamento do Bolsonaro, quanto o Bolsonaro se aproxima muito do pensamento dele. Eles não têm divergências ou grandes divergências, são coisas muito miúdas que talvez favoreçam muito para esse bom relacionamento e andamento de governo, né? Sim, e no tocante à segurança pública, hoje um dos grandes gargalos de segurança pública em geral, e aí eu saio dos crimes de colarinho branco e entro para os crimes contra o patrimônio, por exemplo, é que você tem a atuação da polícia, inquéritos policiais que hoje são conduzidos por delegados de polícia, e em seguida essa peça inquisitorial encaminhada ao Ministério Público que vai instruir a denúncia e vai levar adiante na esfera judicial. Existe uma fratura, né, entre esses dois segmentos, que acaba tornando a investigação muito ineficiente, muito mais do que ela poderia ser. Hoje a gente sabe que a polícia tem um índice baixíssimo de resolução de crimes complexos. Bateu em 8%, salvo engano, esse ano sai um levantamento mais no começo. Eu estou curioso para ver como que o Sérgio Moro vai atuar nesse gargalo, porque hoje a gente tem um conflito não tão silencioso assim, especialmente entre delegados de polícia e o Ministério Público. Existe um conflito entre esses dois segmentos, são segmentos que estão aí para também auxiliar a combater o crime, o delegado de polícia nas suas funções investigativas, o Ministério Público na sua função de fiscal da lei e quando a sociedade for representada como parte. E eu tenho muita curiosidade para ver como o Sérgio Moro tem essa vida de juiz, essa vida pregressa de pessoa que exerceu a administração da jurisdição,
vai tentar resolver essa fratura, porque isso também é uma parte muito séria desse programa que a gente Se tem. o Gabriel não quiser tocar no assunto, eu já passo para o Ernesto Araújo, que foi uma das nomeações do Bolsonaro que causaram alvoroço. Justamente as alegações contrárias à nomeação dele é de que ele nunca teve um cargo de destaque na diplomacia, não é? E que tem um pensamento muito radical. E aí vieram também críticas dizendo que o Bolsonaro prometeu um Ministério das Relações Exteriores que agisse nas negociações com o mundo todo, sem viés ideológico. Todavia, o Ernesto tem um pensamento muito radical que aí já pularia para outra ideologia contrária à existente até então o governo do PT. O que dizer do Ernesto Araújo, Gabriel? Se quiser voltar no Moro, também fica à vontade. Não, no Moro eu só quero fazer uma especulação que me consome um pouquinho, né? Eu vejo como o plano A ainda ser indicado a ministro do STF, mas enquanto ele conduzisse a Lava Jato, dificilmente ele passaria numa sabatina no Senado. Então eu vejo como a ida dele para o Ministério da Justiça uma chance que o presidente está dando para ele de fazer um pouco de política, para ver se ele consegue galgar esse cargo. Mas isso é só uma especulação, né? A gente não tem muito o que falar, né? Em relação ao futuro ministro Ernesto, eu acho muito importante destacar que, primeiro, o presidente demonstrou que ele queria alguém de carreira, e esse é um ponto muito importante de ser colocado. Só que ele gerou uma pequena contradição, porque a carreira dentro do Itamaraty ela é tão rígida quanto nas Forças Armadas. E o Ernesto tem menos de um ano no posto-chave, no posto como embaixador, né? Então, ele pegou alguém que acabou de ser promovido, então tem muitos na frente dele dentro dessa estrutura. Então, essa nomeação vai gerar um desconforto muito grande dentro da categoria. A categoria dentro do Itamaraty não vai estar satisfeita com essa nomeação, com certeza já não está satisfeita com essa nomeação. Isso vai requerer uma habilidade tanto do próprio Ernesto quanto do próprio presidente de tentar gerar essa paz dentro do órgão. Com relação aos posicionamentos do Ernesto, nesse aspecto eu acho muito assertivo do presidente Bolsonaro ter o escolhido, porque ele se colocou durante a campanha dentro das poucas propostas verdadeiramente efetivas do presidente, foi em relação à virada da política externa brasileira. Então, ele buscou alguém que pudesse fazer essa maior proximidade com os Estados Unidos e uma redução da relevância dentro da América Latina, né? É claro que isso não é uma virada de 180 graus, não é um cavalo de pau, ele não está fazendo de forma abrupta, tanto que o anúncio dele de viagens, primeiro ele vai visitar primeiro os países sul-americanos para depois ir aos Estados Unidos. Isto é, o Ernesto, ele tem justamente o pensamento que o Bolsonaro quer. Exatamente. Então, nesse aspecto, a gente, quando olha para o ministro nomeado, ele tem exatamente o perfil escolhido pelo presidente da República. Então, não temos o que falar do perfil dele. Mas a nomeação dele veio vinculada a uma promessa de ser alguém da carreira, dentro de uma carreira bastante hierarquizada. E essa pessoa pulou a estrutura da carreira. E isso pode gerar um desconforto. É muito factível que seja contornado. Nós não temos por que pensar que também vai ser um conflito que não seja contornado, mas que isso vai requerer um certo cuidado a mais com essa pasta. Essa é uma pasta a qual o presidente simplesmente não pode deixar o ministro tocar sozinho. Ele vai ter que estar acompanhando junto ou ter mais alguém para estar acompanhando junto, seja o seu vice ou a Casa Civil, né, que normalmente está vinculado a todas as outras estruturas. Olha, gente, já se foi aqui o segundo bloco também do nosso programa. Já estou com muitas questões aqui. No próximo, quando a gente voltar, vou me deter nas perguntas, comentários que você está fazendo aqui e talvez outros mais ainda. Então a gente vai para um intervalo breve e voltamos já já.